Amigas e amigos, a pastora Cleusa Caldeira, ela é da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil de Curitiba. Ela visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político, e na saída ela deu algumas declarações importantíssimas. A mais importante delas foi a de que a palavra de Deus condena todo tipo de mentira. Ela disse: nós crentes temos que zelar pela verdade. É evidente que podemos discordar dos partidos, das propostas, mas nós temos que julgar as propostas que são apresentadas e não inventar propostas para tirar o eleitor do justo juízo, fomentar o ódio, fomentar a raiva e levar o eleitor a votar de uma maneira cega e raivosa. Ela disse, ela chamou o Bolsonaro de pseudo-candidato forjado em fake news, né, e disse que, dentre as mentiras, as falsidades, as falsas notícias disseminadas, ela citou a campanha do candidato Bolsonaro, que citou exemplos de mentira deslavada, como o chamado kit gay e a suposta militância da chapa petista em prol do aborto. Ela disse: o kit gay é uma farsa, é uma mentira. Nós não podemos fazer uma afirmação que isso é pecado baseado em outra mentira. Essa questão do aborto é uma questão que os opositores estão se apropriando indevidamente do tema para dizer que o PT é a favor do aborto. Pecado, na verdade, é mentir. Olha aí, precisa a afirmação dela, né? Quer dizer, a gente nem precisa de muitos detalhes para a gente saber que essa história de kit gay, de aborto, essas coisas, o que a Manuela Dávila, o Fernando Haddad, enfim, os democratas progressistas, os honestos têm falado, é que isso a sociedade tem que debater. Tem que discutir essa questão do aborto, né? O kit gay é claramente uma vulgarização bem fascista. Agora, essa questão da mentira, esse é o ponto essencial, que a partir da mentira se propaga todo tipo de coisa. Agora, quem é que mente? Esse é o ponto. Tem aí, a mídia deu algum destaque da pesquisa Ibope Estado TV Globo, né, um dado, né, que apareceu de maneira secundária, depois do carnaval que eles fizeram com os resultados e tal, né, que eles estão noticiando aí que a maioria do eleitorado do país identifica o candidato Bolsonaro, né, como principal representante dos interesses dos ricos, dos bancos, agricultores e dos empresários no segundo turno, enquanto Fernando Haddad é o mais associado à defesa dos pobres, dos trabalhadores e das mulheres. Agora, quem é a maioria, minoria nessa identificação aqui do Ibope? E por que tem pobre, portanto, né, defendendo ou votando, né, no candidato dos ricos? Quer dizer, o escravo votando no escravagista. Qual é o sentido disso se não é mentira? A questão da mentira. Tem aí essa tese que a direita usa muito, de maneira vulgar, distorcida, né, que é a hegemonia do Gramsci, do Antonio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, que ele falava da síntese, né, que precisa criar síntese e aos poucos a sociedade vai mudando, vai se conscientizando, vai se humanizando, vai se civilizando. Essa era a tese dele. Né? Consequentemente, você tem uma hegemonia cultural, né, no sentido, a cultura em outro sentido, né? Cultura do progresso social, da democracia, do desenvolvimento. Agora, o que é que eles fazem? Eles dizem que isso é o comunismo, que o grande usa o comunismo, os fascistas, né, os bolsonaristas chegam a dizer que a própria TV Globo faz isso, né? PSDB e tal, né, que vai, né, comunizando a sociedade, tá uma loucura, uma doideira, mas isso é muito utilizado, inclusive por cachorros loucos aí, né, da mídia, né, dessa rataria pretoriana midiática, tem muito disso por aí. Então eles usam essa tese do Gramsci ao contrário, eles fazem exatamente o contrário, seria um gramscianismo de direita, podemos dizer assim, né, fazendo evidentemente uma caricatura. Eles que vão fazendo isso, vão mudando a sociedade, vão manipulando com a fake news. Né? A fake news, portanto, ela só pode ser combatida falando a verdade para o povo. Esse é o grande desafio, é o grande problema que se apresenta, o problema da mídia, né? Como enfrentar a mídia? A mídia é totalitária, né? Absolutamente totalitária, goebbeliana, nazifascista, tudo isso que eu tenho falado aqui. Né? Não é à toa que ela cria essa teoria dos dois demônios. É um conceito utilizado, e como o Hugo Studart usou no seu livro infame, aquela indecência que é aquele livro Borboletas e Lobisomens, contra o PCdoB, contra a guerrilha da Araguaia. É típica aí desse discurso dos dois demônios, que, não, a direita está errada, mas a direita está mais errada ainda, a esquerda está mais errada ainda. A direita está errada, a esquerda está... É a tal da direita de centro que eu tenho falado aqui. Isso é vigarice, 171, bilhete premiado.
Isso se utilizou muito aí na campanha da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Quer dizer, a Operação Lava Jato foi criada para quê? Exatamente. O que a Operação Lava Jato fez? Se não ser o ente que traduzia a ideologia do golpe para a prática, com perseguição política, com ataques à Petrobras, né, com ocultação de Caixa 2 da Petrobras, né, um agrupamento de corruptos que se juntou ali exatamente para fazer isso, criar uma cortina de ferro em torno da evasão de divisas, lavagem de dinheiro, né, e criar as condições para a destruição da economia do Brasil, né, dar o golpe, rasgar o programa de governo eleito em 2014, atacar a democracia, rasgar a Constituição, apagar artigos importantes da Constituição. É uma quinta coluna, como tinha o Hitler. Já falei muito da quinta coluna aqui do Hitler, do regime do Hitler, nazifascismo. Criava lá os grupos bolsonaristas nos países que eles queriam invadir, criava lá uma confusão qualquer, invadia, tomava conta, instaurava a nova ordem, os escravos do leste, os eslavos. Já falei muito dessa questão aqui. É a lógica da direita, do capital, né, da expansão do capital, criar escravos, acumular capital. Isso hoje se traduz na ideologia do neoliberalismo, na prática política dos neoliberais, dos bolsonaristas e da direita de uma maneira geral. Ou seja, a Lava Jato é essencialmente uma quinta coluna, para destruir o Brasil, então ocultar corrupção, proteger os corruptos, a lavagem de dinheiro, a evasão de divisas, sonegação de imposto, Caixa 2, etc. Eles criaram a Lava Jato exatamente em cima da Petrobras, que é o centro, né, do desenvolvimento do país, da soberania e tal. Essa luta histórica da Petrobras, que a gente sabe que eu tenho falado aqui reiteradamente, que está no programa do Bolsonaro. É isso, qual é a fronteira mesmo da direita dita não fascista da direita fascista nesse mundo neoliberal? Existe capitalismo que não seja neoliberal hoje em dia, comandado pelo mundo financeiro? Não existe. Essa fronteira, portanto, ela é muito, quase que insignificante. A direita tem se manifestado a favor do Bolsonaro. As pautas da direita, de todo o seu espectro, seja fascista, dita fascista ou dita não fascista, ela é totalitária, são pautas totalitárias. As pautas da esquerda, consequentemente, são antitotalitárias, são coisas antípodas, uma anula a outra. Isso é histórico, vem dos primórdios do capitalismo, da Revolução Francesa, esquerda, direita, que eu já tenho falado aqui, girondinos e jacobinos, a Assembleia na França, aquela coisa toda que eu falo aqui reiteradamente, o processo histórico. Aí fica essa história aí de que é preciso fazer autocrítica, tem muito isso aí, um certo chororô de alguns setores aí, da esquerda, que se deixa abater, por essa ofensiva brutal. É uma guerra sem escrúpulo, a guerra suja, como fizeram na Araguaia, que Hugo Studart tentou limpar lá a barra dos que fizeram a guerra suja, dizer, olha, tem dois demônios aqui, a esquerda e a direita a mesma coisa, está cheio aí na rataria pretoriana midiática. Então, aí não se considera esses elementos fundamentais. Tem um tal de, acho que não sei o que, Dantas, que escreveu um artigo aí no Conversa Fiada do Paulo Henrique Amorim, muito difundido, acho que é Marcos Dantas o nome dele, muito difundido aí nas redes sociais, que é um chororô de alto a baixo, falsificando questões históricas da Revolução Russa, do Lenin, inclusive. Esse negócio de autocrítica se faz na prática. Claro que muitas coisas poderiam ter sido evitadas. Eu teria que fazer uma reforma da mídia, fazer reformas de base, questões fundamentais, essenciais e tal, mas isso teria que arregimentar forças políticas ao mesmo tempo para enfrentar a situação. Veja a Venezuela. O que eles estão fazendo na Venezuela? A Venezuela não chegou, não fez uma revolução como fez a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, como se fez no Vietnã, na Guerra do Vietnã. Um processo de guerra de libertação se transformou num processo revolucionário, mesmo em muitos países da África. E vejam como eles cercaram a Venezuela, fazem uma guerra suja contra a Venezuela, guerra suja. A gente tenta jogar isso aqui, os bolsonaristas trazem isso para cá, a mídia, tudo que se debate tem Venezuela no meio. É impressionante isso, o medo da Venezuela, que é altamente suspeito esse medo da Venezuela. Sem entrar no mérito, na essência da coisa, sempre fake news. Olha aí, é isso, assim que eles vão subvertendo as coisas. O Paulo Teixeira falou aí, numa entrevista que ele deu, acho que no 247, a campanha de Bolsonaro é baseada em notícias mentirosas, em discursos contraditórios, ele mente descaradamente nas redes sociais, é contra o Bolsa Família, prega a violência e vota para tirar os direitos dos trabalhadores. O Brasil precisa saber quem é Bolsonaro. É exatamente isso, precisa saber, precisa denunciar, falar, ó, Bolsonaro é isso aqui, a direita é isso aqui e tal. Tem aí o caso
né, muito sintomático a esse respeito das decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Tem um caso aí, né, que... Primeiro, essa questão aí da fake news, né, criada pela Globo, a falsa fake news, que agora tudo é fake news, né? Eles pegam exatamente coisas que atingem a esquerda, Manuela Dávila, Fernando Haddad, isso aqui, falou, mas é fake news e tal. Mas isso já se propagou. A questão não é essa, não tem como enfrentar a fake news. A mídia é a fake news. É bobagem ficar aí fazendo guerra contra a fake news. Tem que fazer a guerra jogando a verdade para o povo, criando condições para que o povo tenha acesso à verdade. Essa é a essência da coisa. É uma avalanche. Os fascistas goebbelianos, né, só atuam assim à base de fake news. Tudo isso aqui que eu estou falando é fake news. Tem aí em dimensões assim, dimensões assadas, WhatsApp, Facebook, não sei mais o que. O Facebook acabou de me censurar por 30 dias, por nada. Possivelmente de ataques bolsonaristas, o Facebook foi lá e me bloqueou. Não tem nenhuma justificativa. Alega lá um meme do Bolsonaro e tal, esse meme está disseminado no próprio Facebook. Veja como é censura política, claramente censura política. Aí a Rosa Weber chamou lá os representantes de Fernando Haddad, de Jair Bolsonaro, lá no TSE, para definir algo contra a fake news, mas toda hipocrisia, eles não estão nem aí. Teve aí essa questão do ministro do Superior do Tribunal do TSE, que é o Luiz Salomão, que ele negou o pedido para retirar postagens do escritor Olavo de Carvalho, aquele lá das redes sociais. Aí diz aí que ele diz, o ministro, que o pedido foi feito pela campanha do Haddad e tal. Num post que o Olavo de Carvalho diz que o candidato, o Fernando Haddad, defende incesto em livro. O Olavo de Carvalho diz o seguinte: estou lendo um livrinho do Haddad, onde ele defende a tese encantadora de que para implantar o socialismo é preciso derrubar primeiro o tabu do incesto. Kitiguei a fichinha, Haddad quer que os meninos comam suas mães. Olha aí, é um depravado, Depravação. Agora, aí ele diz aqui o seguinte, o ministro: isso aí é liberdade de expressão. Quer dizer, por que o Olavo de Carvalho tem que ter liberdade de expressão e eu não tenho? Se eu for lá no TSE, eles vão reverter a censura que o Facebook fez comigo? Eu posso sair por aí falando que a Constituição não vale nada, as questões, os direitos assegurados na Constituição não vale nada? Para esse ministro aqui, Luiz Felipe Salomão, não. Um outro ministro, Sérgio Banhos, também do TSE, determinou, veja as contradições ali, como é que é um jogo de interesses de classes que tem aí nesse mundo, no Tribunal Lava Jato, essas coisas todas, que determinou exatamente a suspensão da campanha do PT, do Fernando Haddad, que acusa o Bolsonaro de ter votado contra a criação da Lei de Inclusão de Pessoas com Deficiência, a tal da LBI. Que aí ele alega assim, não, foi um artigo que o Bolsonaro votou contra, não votou contra a lei, consequentemente, isso não é correto, o que a propaganda do Haddad está falando, tira do ar. Para um vale, para o outro não vale, olha aí. Aí diz aqui que o tal do Sérgio Banhos, que a propaganda vinculada busca atribuir ao candidato a pecha de alguém que é contra os pobres, contra os trabalhadores, imputando-lhe conduta discriminatória e estimulando o ódio de classe. Ora, o Bolsonaro, a pesquisa não acabou de mostrar aqui que o povo viu que a campanha do Bolsonaro é para os ricos? Qual é o programa do Bolsonaro? Qual é o programa do Haddad? Esse Sérgio Banhos, ele é... O que ele era? Um analfabeto ou ele é um mal intencionado? Como dizia o Essa de Queiroz, má fé cínica ou obtusidade córnea? Façam as suas apostas. Em quem vocês apostam? Em qual dessas possibilidades vocês apostam? Também tem questões aí que a gente vai elencando, essa história aí, por exemplo, do Jair Bolsonaro, que ele tenta se apresentar aí como um novo Bolsonaro, o Bolsonaro margarina, família margarina, da propaganda de margarina, tudo bonzinho e tal, mas ele disse, tudo que tem por aí ele disse, é que eu falei aqui, chega em 2019, eles vão aplicar o programa de governo dele, mas eu falei que ia acabar com o 13º, com as férias, com a CLT, com a Previdência, com tudo, que ia privatizar tudo, Petrobras, Correios, etc., ia fazer demissão em massa, reduzir o Estado, por tudo a serviço de Wall Street, da lógica da máquina do dinheiro. Tem a notícia que a Folha dá, por exemplo, que
em 2013, o Bolsonaro apresentou ao Congresso Nacional um projeto para retalhar o IBAMA após ter sido multado pelos fiscais do órgão por pesca irregular em Angra dos Reis, né, que ele pretendia desarmar todos os fiscais do IBAMA e do ICMBio, no Instituto Chico Mendes, Conservação de Biodiversidade, em ações de campo, o que contraria seu discurso de defesa do armamento da população. Olha quem ele quer desarmar e quem ele quer armar. Quer armar suas milícias fascistas que tem por aí, essa gente aí, né? A mesma coisa se aplica nessa questão aí da Igreja Universal do Reino de Deus. Claro que as religiões precisam ser respeitadas. Isso é um problema que precisa ser tratado com cuidado. Agora, o Edir Macedo está claramente com picaretagem aí. Essa declaração de apoio ao Bolsonaro, né, que a Folha mesmo diz aqui que essa questão vem de há muito tempo, que o Haddad, quando era prefeito, ele atuou para que a fiscalização fosse rigorosa na construção desse templo do Salomão, um templo grande que a igreja tem na cidade de São Paulo, bem conhecida, né, que diz a Folha que o Haddad chegou a cogitar até mesmo a possibilidade de demolir o espaço religioso, né, porque tem lá irregularidades, essas coisas que a gente sabe, né, como é que funciona, né, a corrupção de verdade, como funciona, enfim, o mundo aí da direita, dos capitalistas, etc. e tal. Aí o Haddad chegou a dizer, né, todo mundo viu aí que chamou Edir Macedo a igreja do Edir Macedo de fundamentalismo charlatão, e que disse que ele tem mesmo fome de dinheiro. É lógico que tem muito disso aí, né, as seitas fundamentalistas que eu falo aqui, esses vigaristas da indústria do dízimo e tudo mais, né, claro. Agora, isso também a gente tem que separar. Tem muita gente lá na igreja do Edir Macedo que vai lá de boa fé. Lógico que nesse caso aí do apoio ao Bolsonaro é exatamente para desviar o povo da boa-fé, né? Tira o povo, explorando a boa-fé do povo, enfiando o goela abaixo do povo a má-fé, né? De malandro. Isso aqui que o Haddad falou mesmo, né? Fome de dinheiro, charlatanismo. É que a direita é isso aí. O Bolsonaro é o charlatão típico, é o patriota charlatão, mentiroso, né? Enganador, etc. Isso que a pesquisa aí detectou, né? Tem também nessa questão que a gente pode colocar aí na categoria do charlatanismo, essa questão do programa de governo dele, que está escondido, né? O Onyx Lorenzoni falou, eu disse aqui, comentei no vídeo passado, que ele falou, não, nosso programa vai ser apresentado só em 2019, olha, enganando o povo. Estelionato eleitoral. Isso é estelionato eleitoral, que a rataria pretoriana fica falando, não, em 2014 teve estelionato eleitoral, como Petrolão, como Mensalão, não sei mais o que, tal. Olha o que é o verdadeiro estelionato eleitoral. Mesmo em 2014, o Bolsonaro, a sua Laia, a Lava Jato, tudo isso aí cheio de estelionato eleitoral. Não vem querer pôr um aqui e outro ali, que pela lógica deles foi estelionato eleitoral. A própria Folha diz aqui que o Onyx Lorenzoni admitiu, né, que é uns chefões aí da campanha do Bolsonaro, admitiu, né, que recebeu 100 mil reais de caixa 2 da empreiteira de carnes JBS. Né, a Folha diz que em entrevista à imprensa de 2017, Lorenzoni argumentou que o dinheiro foi usado para quitar gastos de campanha em 2014, mas concordou que deveria pagar pelo erro. Mas não foi esse o motivo que eles levaram o Lula para prisão? Não foi o que o Sérgio Moro alegou, a Lava Jato alegou e tal, né, fazendo troca aqui e tal, caixa 2, não sei o que, deram um triplex pro Lula, não foi isso que justificou? Por que não prende o Lorenzoni? Cadê a Lava Jato? Ô, Sérgio Moro! Acorda! Opa! Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, para de prenda o homem aqui, ó, ele confessou. Vocês são juízes, promotores, procuradores ou são sacos de batatas? Cadê a Lava Jato? Eu tinha uma propaganda de 1986, o Montoro estava encerrando o governo de São Paulo, que tinha um sujeito que ia com um pedaço de pau, né, desse tamanho assim, ele batia em cima dela, cadê você, Franco Montoro? Ficou folclórico isso em São Paulo, quem era daquele tempo lembra disso. Cadê você, Sérgio Moro? Pá, cadê o homem do porrete? Né? Prenda o Lorenzoni, quero ver se vocês são juízes, promotores, procuradores ou se são sacos de batatas. Né? Tem aí um caso de os advogados que apoiam o Bolsonaro, né, um grupo de advogados que respondendo aí ao ele não jurídico, que é uma mobilização de advogados aí que, né, contra o Bolsonaro aí criaram
um grupo também de apoio ao Bolsonaro, que termina o documento dizendo que rejeita qualquer solução fora da Constituição de 88, fora dos princípios básicos que regem o Estado constitucional. Se eles defendem isso, então não pode defender o Bolsonaro defende exatamente tudo o contrário do que diz a Constituição. Olha aí como fake. Olha o que é fake news aqui. O Estadão vai na mesma linha da fake news e do ódio, disseminação de ódio, que eu falei que indignação é uma coisa, ódio é outra. Ódio é quando a pessoa mente e fica incitando todo tipo de violência com base em mentiras. Isso que a pastora falou aqui, o Estadão diz aqui. As análises estatísticas do primeiro turno da eleição presidencial mostram aqueles que todos já sabem. O PT continua a reinar soberano nos remotos grotões do país, onde eleitores sustentados pelo assistencialismo do Bolsa Família idolatram o chefão petista Lula da Silva. Olha o linguajar. Mentiras, né? Fake news. Foi basicamente esse clientelismo que impulsionou a transferência de votos de Lula para seu preposto. Pretende identificar-se como candidato sem partido, o Haddad, né? Preocupado unicamente com a democracia brasileira, que, segundo seu discurso, estaria ameaçado pelo seu oponente, um ex-capitão que faz apologia da ditadura e da tortura. Assim, a candidatura Haddad seria nada mais, nada menos do que a salvação da democracia, a condição que, se verdadeira fosse, tornaria politicamente obrigatório o voto no PT no segundo turno para que aqueles que prezam as liberdades democráticas. Aí prossegue na narrativa elaborada pelos estrategistas do PT, aqueles que rejeitam o axioma lulopetista, recusando-se a declarar voto em Haddad, ainda que considerem Bolsonaro realmente uma ameaça à estabilidade do país, são desde logo qualificados como cúmplices do ex-capitão. Um discurso para idiota, né? Falando obviedades. Quem está contra o Haddad, contra o PT, o antipetista, está a favor do Bolsonaro, é fascista, está a favor da ladroagem, da sujeira, da corrupção, claro, por óbvio. Prossegue aqui. Aí se dá o nome de coação moral, como corretamente salientou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em entrevista ao Estado. FHC relatou que vem sendo pressionado a tomar posição, isto é, declarar voto em Haddad, para desse modo reafirmar sua defesa da democracia contra o avanço do autoritarismo. Não fazê-lo depende-se seria renunciar a essa defesa, permitindo que Bolsonaro e sua agenda retrógrada e fortemente liberal prevaleçam. O ex-presidente rejeita categoricamente essa associação, diz o FHC. Não preciso provar que sou democrático. A artimanha eleitoreira petista está obrigando democratas acima de qualquer suspeita a vir a público para dizer que não votarem em Haddad no segundo turno. Está longe de ser uma declaração de apoio a Bolsonaro, muito menos uma demonstração de desapreço pela democracia. Aí prossegue, o PT ganharia simpatia se admitisse que não deveria ter elevado ao panteão dos guerreiros do povo brasileiro um magote de criminosos. Teria alguma chance de sucesso se seu discurso em defesa da democracia não fosse seletivo, poupando ditaduras companheiras como a da Venezuela. Olha isso aí. Quer que o PT assuma a direita, viu? Sai da esquerda aí, ó, vem pra direita. Assuma que você um magote de criminosos aí e tal. O próprio Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, não votar no Haddad, votar nulo em branco, inclusive, hoje é cara a favor do Bolsonaro, por um motivo ou outro, inclusive por ilusões. Aí, né, das fake news, da indústria da fake news, do PUM, do Partido Único da Mídia, da rataria pretoriana mediática. O Fernando Henrique aqui não tem desculpa de ser um alienado, ele sabe muito bem o que está acontecendo, o Estadão sabe, estão defendendo o Bolsonaro aqui, ó. Tem um idiota também no Grupo Globo, né, que escreveu, idiota porque as ideias são idiotas, não sei se ele é um idiota pela vida fora, mas as ideias dele são ideias de idiota. Né, chama Carlos Andreasa, escreveu no Globo, diz, não sejamos oportunistas. O sujeito, Bolsonaro, não vem destruir direitos para aterrar as instituições, não mais do que os lulopetistas, os que sucatearam a institucionalidade com a sindicalização da máquina pública e com o embuste do tal golpe, né, contra Dilma, e que insistiram numa candidatura impossível apenas para alimentar a narrativa de Lula como vítima, perseguido político, inimigo de juízes e procuradores por cuja cultura jacobinista, afinal, são responsáveis. Ainda assim sobreviveremos, a democracia sobreviverá. A democracia deles, né? Que eles criaram, a Constituição sem o artigo 5º, tudo isso aqui. Democracia de fascistas. Aí eu defendendo o Bolsonaro, o Globo. Né, vai para Lava Jato, a mesma coisa, lá o frasista de porta de banheiro de rodoviária reproduzindo Josias de Souza, citando o caso do Cid Gomes, o irmão do Ciro Gomes, que teve aquele entreveiro lá em Fortaleza, lamentável aquilo, essa história, né? Na hora do vamos ver, a gente vê quem é quem na história, né? A autocrítica tem que se fazer na prática. Não
Pode-se dizer que o PT errou? Errou, claro, poderia ter feito frente ampla lá atrás, já ainda no governo Dilma, né? Mas é isso aí, agora fica aí com o chororô, quer dizer, isso adianta para quê? Resolve em quê? Né? Na hora do vamos ver é isso, né? Desde já a gente tem que fazer essa frente ampla de defesa da democracia, sim, não entrar nesse discurso de Fernando Henrique, de Estadão, isso aí é nazifascista, é a mídia nazifascista, goebbeliana. Né, que ele cita o Josias de Souza, pega isso aí e tal, ele diz que é a melhor definição para a tática do PT, né, que é o Josias de Souza termina dizendo aqui que o senador cearense parece considerar que o caso do PT já não é de autocrítica, mas de autópsia. Isso não é ódio? Olha aí, ó, os odientos, fascistas, Carlos Fernando Santos Lima, Josias de Souza, é o esgotinho, né, o Zé Abunda, é a privada, o esgoto da privada da Lava Jato, é isso aqui. Pega um tal de Gurovitz, Hélio Gurovitz, conhecido aí também no Grupo Globo, que faz a mesma coisa, né, que diz aqui, não menos irônica, é a tentativa de atrair apoio de políticos eleitores centristas em nome da reedição da Frente Democrática que combateu a ditadura, falando aqui do Haddad. Então eles estão defendendo a ditadura do Bolsonaro e tal. Será que o PT espera que o eleitor simplesmente esqueça tudo isso em nome de uma aliança democrática contra Bolsonaro? Que tipo de aceno o partido faz em troca? Continuará a insistir que o ex-presidente Lula é vítima de perseguição política e que o impeachment de Dilma foi golpe? Defenderá os erros da nova matriz econômica, o aumento de gastos públicos e a política de campeões econômicos que aprofundaram a crise fiscal? Continuará a negar o déficit da Previdência? Sim, tudo, continuar tudo, sim. Isso é democracia, né? Fazer tudo isso aqui é democracia. Né? Fazer o contrário, como vocês querem, os fascistas querem, é ser fascista, goebbeliano e tal. Tem dois caminhos aí, não tem alternativas. Ou se vai para a esquerda ou para a direita. Ou se vai para o fascismo, ou se vai para a democracia e tal. Aí, ó. Tudo aqui, Fernando Henrique, Estadão, Globo, os colunistas, a rataria do Grupo Globo, e tudo caminhando para o fascismo. Joel Pinheiro da Fonseca, falei dele aqui também, participou daquele programa Roda Viva de Cachorros Loucos contra a Manuela Dávila, que ele diz aqui que a mídia tem que dar o exemplo, promover relações com mais pluralidade ideológica. A questão do fake news, né? Aí diz que foi, por muito tempo, o PT foi o mestre na arte de enganar a população no período eleitoral. Uma das suas estratégias favoritas é inventar uma acusação contra alguém, e para isso basta um tipo de verossimilhança e repeti-la ininterruptamente, mesmo que o acusado negue e faça de tudo para mostrar-se inocente. Exatamente o que eles fazem, dizem que... Aí, ó. Nazista, Goebbels. Foi assim com Marina Silva e tal. Ele disse que agora é assim também com Bolsonaro, agora em 2018, acusado de querer acabar com o 13º salário. Eles não falaram? É a má fé cínica ou é a obtusidade córnea? Lógico que é cinismo, né? Fascismo. Eles não falaram? O Mourão não falou que vai acabar com o 13º? Que ele é contra o 13º? Se ele é contra, ele vai acabar. Uma resolução lógica. Aí tem casos e mais casos. O editorial do Grupo Globo, aí, do jornal Globo, né, fala a mesma coisa, que o PT perdeu eleitores na classe C, né? Não é que perdeu para a classe C, para a classe B, perdeu para o discurso fascista. É outra coisa. Segundo as pesquisas, lógico que até as eleições muitas coisas podem acontecer. Na prática, a gente pode pegar o Graziano, escreve na Folha hoje, o Zé Graziano da FAO, aí, que foi, né, do governo Lula e tal, dá números, né, das pessoas que foram tiradas da fome, da miséria, que a FAO, inclusive, né, se utilizou dos programas aqui criados para tirar as pessoas da miséria, né, por crianças na escola com o Bolsa Família, dá o Bolsa Família e obriga a criança a ir para a escola. A FAO, né, pegou como exemplo para implantar aí pelo mundo afora. São coisas concretas, não tem fake news aqui. Isso aqui são os dados que precisam ser apresentados. Agora a gente vai ver, na prática é isso aí, né? Por que eles estão escondendo o programa do Bolsonaro? A crise nos Estados Unidos se agrava, saiu aí, agora na segunda-feira, os déficits nos Estados Unidos, né, o déficit fiscal e o déficit comercial, que são gigantescos na escala aí de quase trilhões de dólares, coisas do tipo, né? Quem financia isso? Agora aqui no Brasil, a Folha noticiou aí que o Paulo Guedes do Bolsonaro está, né, fazendo aí, remexendo no seu programa de governo, porque eles vão anunciar em 2019, segundo o Lorenzoni, né, que isso aí é um programa ultraliberal, neocolonial, né, que seria enganar muita gente, não dizer a verdade, né, do que está acontecendo. A direita fecha com o Bolsonaro. Essa aqui é uma questão, essa aqui é a questão fundamental. É contra isso que a gente tem que lutar e denunciar e falar, isso aqui, ó,
Tudo isso aqui é fake news. O programa de governo do Bolsonaro, inclusive, é fake news, tudo que ele anda dizendo por aí. A realidade é arroxo em cima do povo, violência em cima do povo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.